Então, vou abrir a contagem. Eu me chamo Gelton Lopes Júnior, sou advogado, fui juiz de direito por quase 9 anos, sou professor também e autor de obras jurídicas. Iniciei como advogado e professor aos 23 anos de idade, advoguei por 7 anos, depois eu passei no concurso da magistratura, fui juiz durante 9 anos, atuando de forma mais constante em varas de família e de sucessões, e recentemente retornei para a advocacia para atuar com inventários. Quando eu me formei em direito, eu quis advogar, mas eu já tinha o sonho de ser juiz. Durante a minha advocacia, o início da minha advocacia, eu não quis mais fazer concurso público, né? Porque eu comecei a me dar bem na advocacia, me encontrei na advocacia, mas aquele sonho sempre vinha, né? Por que não tentar a magistratura também? Durante a minha atuação como juiz, como eu atuei muito em varas de família e de sucessões, eu vi nessa área de sucessões, de inventários, uma grande oportunidade, porque sobram clientes, mas faltam advogados especialistas. E o advogado que se especializar nessa área, ele terá um conhecimento que a maioria, infelizmente, não tem. Há um mito de que todo inventário demora, é demorado e tem que demorar mesmo. E eu não acredito nisso. Eu acho que o advogado que se especializar, o advogado que conhecer técnicas e desenvolver outras habilidades, vai conseguir acelerar o inventário e, consequentemente, ele vai resolver de forma mais rápida o problema do cliente e vai ganhar os seus honorários também de forma mais rápida, né? Muitos alunos me mandam mensagens diariamente
agradecendo por compartilhar conhecimento gratuito pelas redes sociais, por fazer eventos abertos à advocacia, eventos gratuitos que transformam de fato a vida profissional dessas pessoas. E eu resolvi então retribuir esses meus alunos que de fato alcançaram resultados extraordinários. E aí nós fizemos 3 plaquinhas. Uma plaquinha para aqueles que faturaram nos últimos meses mais de 50 mil reais em honorários, uma plaquinha para aqueles que faturaram mais de 100 mil reais nos últimos meses em honorários e plaquinhas para aqueles que faturaram mais de 500 mil reais em honorários atuando em inventários. É uma forma de retribuir e de fazer com que o aluno olhe para aquela plaquinha diariamente e tenha vontade de continuar e queira persistir cada vez mais e queira crescer cada vez mais. E aqueles que ainda não conquistaram a plaquinha, eu quero que eles olhem para essas pessoas e almejem também esse tipo de resultado, sonhem com isso, porque eles vão conseguir se eles se dedicarem como os outros se dedicaram. No início, na minha cidade não tinha faculdade de Direito e eu não tinha condições financeiras para sair da minha cidade e estudar fora. E eu não tinha sequer condições de pagar a mensalidade da faculdade. Eu tocava piano e teclado em bares e restaurantes justamente para pagar a faculdade. E isso foi durante 5 anos de faculdade. Então acho que o meu maior desafio foi me formar em Direito. É por isso que eu digo que se eu conseguir, qualquer pessoa consegue, porque a minha história de vida não é diferente de nenhuma outra em termos de dificuldade que todo mundo tem também na vida, né? Você é do tamanho do seu sonho, não desista. Invista em você, acredite no seu potencial, porque você vai conseguir. Para aquelas pessoas que atuam, para aquelas pessoas que querem atuar, ou mesmo para aquelas pessoas que atuam em outra área, que querem migrar para a área de inventários, eu digo, essa é uma das áreas mais lucrativas da advocacia e essa é uma área que não vai parar de crescer. Vale muito a pena. Quem quer entrar nessa área pode entrar, mas é preciso se especializar, porque é uma área que não admite o generalista e não admite improvisos. Olá, queridas amigas, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao maior evento do Brasil para advogados sobre inventário extrajudicial, o novo inventário extrajudicial. Eu sei que vocês estavam aguardando por este momento, eu também estava aguardando por este momento, porque falar sobre inventários extrajudiciais é falar sobre uma das maiores oportunidades da advocacia em 2025. Vou chamar a câmera 3, agora eu quero falar com você olhando nos seus olhos. Por que estudar e por que dominar a prática dos inventários extrajudiciais? Porque nós sabemos que o CNJ recentemente trouxe novas regras que ampliaram as possibilidades e as hipóteses de cabimento do inventário extrajudicial. Então, por isso eu quero te dar boas-vindas, eu quero falar para você, para que você acompanhe todas as aulas do início ao fim. Anote o que você puder anotar. Se você não conseguir anotar alguma coisa, não se preocupe, continue assistindo a aula. Nós deixaremos a aula ao final por mais algum tempo para você poder voltar e fazer a sua revisão, mas aproveite cada detalhe, cada momento da nossa aula. Talvez você seja novo ou nova por aqui, talvez você ainda não me conheça. Eu me chamo Jailton Lopes Júnior, sou advogado. Fui juiz de direito por quase 10 anos. No ano passado pedi exoneração da magistratura, no retrasado, em 2023, pedi exoneração para retornar para a advocacia e me reencontrei novamente com a advocacia e sigo a advocacia especializada na área de inventários e venho compartilhando esse meu conhecimento Brasil afora com você que quer advogar nessa que é uma das áreas mais lucrativas da advocacia ou para você que ainda está procurando um nicho de atuação ou para você que quer migrar de área. Então, aproveite ao máximo esse evento. Esse evento foi feito com muito carinho, está sendo feito com muito carinho para que você tenha a melhor experiência possível, tá bom? Eu vou primeiro aqui olhar o chat, eu quero que vocês digitem aí de onde vocês falam, tá? Vou pedir para a equipe compartilhar a tela com o chat para mim, por favor. Eu quero que vocês coloquem aí de onde vocês falam, para que nós possamos nos conhecer então
Estou vendo aqui várias alunas e vários alunos aqui já presentes, outras pessoas que são novas por aqui, então já comecem a falar aí de onde vocês falam. Já estou vendo o pessoal de São Paulo presente, certamente o Brasil inteiro está aqui conosco, ó. São Paulo está presente, quem mais? Pessoal de Recife, pessoal de Teixeira de Freitas, Bahia, Curitiba, Paraná, Brasília aqui no DF, pessoal do estado de Goiás, pessoal do estado do Amazonas, Minas Gerais, Rondônia, Bahia, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Pará, Rio de Janeiro, que legal, ó. Sejam todos muito bem-vindos, porque esse evento foi feito para você, advogada, para você, advogado, que quer atuar nessa que é uma das áreas mais lucrativas da advocacia, como eu já havia dito aqui, tá bom? Eu vou pedir para a câmera focar agora em mim, para eu falar uma coisa muito, mas muito importante para você. Olha só, primeira coisa que a gente tem que entender, quando nós falamos sobre os inventários, principalmente sobre o inventário extrajudicial, é que, como eu falei, há uma grande oportunidade na advocacia. Na minha advocacia, eu já estou sentindo isso e por isso eu resolvi iniciar o ano com esse evento. Eu quero que você entenda o seguinte, equipe, divide a tela para mim, por favor. Primeira coisa que eu quero refletir aqui com você é uma frase que me acompanha já há muito tempo e quando eu entendi o contexto, tudo fez sentido na minha vida profissional. Eu quero que você leve essa frase para o resto da sua vida. Você já leu. Se o cliente deixa de te contratar porque outro advogado cobrou mais barato, é porque ele não vê valor em você. Eu sei que são palavras duras, mas essa é a verdade. Quantas vezes, vocês vão responder no chat, quantas vezes algum cliente procurou por vocês e depois vocês descobriram que essa pessoa contratou um outro advogado porque ele cobrava mais barato? Se o cliente contrata um outro advogado porque o outro advogado foi o mais barato, ele não enxergou o valor no seu trabalho. Ele não enxergou o valor em você. E a partir de hoje nós vamos mudar essa história. O cliente vai te contratar porque ele não quer o mais barato, mas sim porque ele quer você para advogar no inventário dele, ou no inventário da família dele, obviamente. Então, a busca pelo valor profissional, ela começa com a busca pelo conhecimento. Se você não se especializar na área, você nunca vai gerar valor para o seu cliente. Jamais. E a cada dia, as pessoas buscam por advogados especialistas na área de inventário. E eu vou falar muito sobre como construir essa autoridade, como gerar valor na nossa aula, na nossa terceira aula, aula de quinta-feira, aula sobre prospecção, sobre precificação e contratos de honorários. Nós falaremos muito sobre isso na nossa terceira e última aula. Hoje nós vamos trabalhar com o passo a passo do inventário extrajudicial. Eu vou te ensinar o passo a passo, do requerimento até a lavratura da escritura pública. Equipe, na tela. Então, afinal de contas, por que se especializar na área de inventários? Você pode se perguntar ou alguém pode se perguntar. Veja, por quê? Simplesmente porque nós temos esses 4 pilares aqui nesse nicho de atuação. Primeiro, honorários. A área de inventários é uma das áreas mais lucrativas da advocacia. Inventário com patrimônio de R$1 milhão é inventário pequeno. O sujeito compra um apartamento, compra um sítio, ele já tem um patrimônio de pelo menos aí R$600 mil. Ele tem um carro, ele tem dinheiro em conta bancária, tem algum crédito na praça, já bateu R$1 milhão. Ou seja, estou falando que se você cobrar 5% para fazer o inventário de um patrimônio de R$1 milhão, 5%, você já tem R$50 mil de honorários. Já imaginou você ter pelo menos 5 inventários desses por ano? Inventários pequenos. E uma vez por ano você pega um inventário maior, patrimônio de 5 milhões, que é absolutamente normal hoje no país, 10 milhões, 30 milhões. Veja, sonhar grande, sonhar pequeno, custa a mesma coisa. Então, eu não sonho com inventários de R$500 mil, eu sonho com inventários de 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões. Agora, se aparece um de 1 milhão, eu não deixo passar também. As oportunidades vêm. Então, eu quero que você entenda isso. É uma das áreas, de fato, mais lucrativas da advocacia. Quem já atua nessa área pode confirmar isso. O segundo pilar importante
é que ainda há muita carência no mercado. O mercado carece de especialistas. Quantos de vocês já não viram inventários durarem 10, 15 anos? O advogado não sabe o que fazer. O advogado não sabe como vender um bem para pagar as dívidas, não sabe como vender um bem para pagar o ITCMD, não sabe calcular o ITCMD, não sabe montar a partilha e fica só fazendo petições genéricas e os herdeiros não sabem por que o inventário demora tanto. No extrajudicial, quantos inventários com prejuízo para os herdeiros, cálculo equivocado da partilha, eu vou te ensinar a fazer o cálculo hoje da partilha. Então o mercado ainda carece de profissionais. Esse nicho não depende 100% do Poder Judiciário. Se você atua na área de inventário, você não vai depender 100% do Judiciário. Por quê? Porque nós estamos vivendo um fenômeno de desjudicialização. O que significa isso? Significa que o ordenamento jurídico brasileiro já permite resolver vários conflitos fora do Poder Judiciário. Inclusive no campo dos inventários, nós temos a possibilidade de inventário extrajudicial pelo menos desde 2007. E agora, com as últimas reformas de 2024, uma ampliação desse leque de oportunidades. E por fim, o quarto pilar aqui na tela, as mudanças recentes do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. O CNJ ampliou as hipóteses de inventário extrajudicial. E é por isso que 2025 será o ano dos inventários extrajudiciais. Olha o que diz aqui a mídia nacional. CNJ autoriza inventário extrajudicial mesmo com a presença de menores. Inventário extrajudicial avanços após a resolução 571 do CNJ e por aí vai. E aí eu vou trazer alguns dados para vocês, porque esses dados são importantes e eu peço até licença para aqueles colegas que já atuam na área, porque nós temos muitos colegas aqui que estão migrando de área e temos que dar uma atenção também a esses novos colegas que estão aqui querendo migrar de área e estão em dúvida se migram ou não para a área de inventários, ou o jovem advogado que quer iniciar a advocacia já atuando em uma das áreas mais lucrativas, e essa é uma área que não importa se você é um jovem advogado ou se você é advogado com anos de experiência. Eu tenho vários alunos que são jovens advogados e alunos com 30, 40 anos de advocacia. Então, aqui nós temos uma informação muito importante do relatório cartório em números. Quais são esses dados? Na área de inventários, de 2007 até agora, nós tivemos uma explosão do número de inventários extrajudiciais. E aí houve um cálculo sobre a diferença entre atuar no judicial e atuar no extrajudicial. Um processo judicial, segundo cartório em números, demora em média 2 anos. Está errada essa informação? Porque aqui eles pegaram provavelmente processos judiciais, não. Se a gente comparar inventário judicial com inventário extrajudicial, a média de inventários judiciais é de 4 anos, 5 anos. Inventário extrajudicial, você pode fazer ele até em um dia, em semanas, em pouquíssimos meses. Então há uma diferença enorme. E mais, olha só que interessante esses números. Olha só que interessante. Inventários no Brasil de 2007 até a presente data, até 2024, que foi o último censo, mais de 2 milhões de inventários extrajudiciais no Brasil. E olha esse gráfico que interessante. Só aumenta a quantidade de inventários. Professor, mas por que deu um pico em 2021 e 2022 e depois deu uma pequena diminuída? Pandemia, claro, natural. Nós sofremos uma pandemia e o número de óbitos aumentou, claro, e consequentemente o número de inventários. Mas depois, em 2024, nós tivemos uma pequena queda, mas mesmo assim, tirando o período de pandemia, é o maior índice de inventários extrajudiciais comparado historicamente. Ou seja, é uma área que não para de crescer. A área de inventários e especificamente os inventários extrajudiciais. E agora que nós tivemos o gráfico desceu, agora nós vamos subir. Por quê? Por causa das novas modificações feitas pelo CNJ. Qual é a expectativa para 2025? Um aumento significativo no número de inventários extrajudiciais. E esse é o gráfico futuro, esse aumento. O que significa dizer que é a maior onda de oportunidades para você que atua ou quer atuar nessa área de inventários. Tá legal? Essa informação é importante porque eu quero te encorajar a entrar nessa área e você que já está nessa área, eu quero te encorajar a seguir. E o nosso evento foi pensado exclusivamente para os inventários extrajudiciais. Lembrando, não adianta só saber inventário extrajudicial. Você tem que saber atuar tanto no extrajudicial quanto no judicial. Por quê? Porque nem sempre você vai poder ir para o extrajudicial.
Ou você vai deixar o cliente passar porque você não sabe atuar no judicial. Então você tem que se especializar também para atuar com inventário judicial. E aí eu compartilho aqui alguns depoimentos de alunos que já estão atuando nessa área. A colega disse o seguinte em um post: exatamente isso, professor. Depois que conheci o professor Jailton, minha advocacia mudou e os honorários foram consequência dessa mudança. Ela até brincou: ainda não estou rica, mas vejo minha carreira prosperando a cada dia. Aqui um outro colega que me mandou, um outro aluno que me mandou uma mensagem: professor, prestes a fechar os maiores honorários da carreira nesses 11 anos. 11 anos em um único processo de inventário judicial. Dando certo, eu volto para contar. E ele voltou para contar e depois até fez um depoimento para a gente aqui no nosso curso. Foi muito legal. Ou seja, tinha 11 anos de advocacia, migrou para a área, começou a atuar nesse nicho, aprendendo com a gente e já colheu frutos relevantes. Ainda na graduação, disse uma outra pessoa, fiz andar um inventário que estava parado por um ano. Vou me formar preparado. Também era um acadêmico que resolveu fazer o curso. E outra colega que disse: boa noite, eu vi post da placa que vai ser enviado para os alunos que conseguiram 100 mil reais em honorários em inventário. Sou aluna, já atingi meus 600 mil reais em um único inventário. Equipe, coloca aqui, por favor, a câmera 4 aberta, só para eu mostrar qual é a plaquinha. Ela se refere àquela plaquinha de 100k, depois eu vou mostrar para vocês. Eu presenteei vários alunos que faturaram mais de 100 mil reais de honorários só atuando na área de inventários, tá bom? Câmera 3 novamente, e eu concluo dizendo o seguinte: equipe na tela, ninguém nasce pronto. Eu já fui um jovem advogado e aí eu me emociono quando eu olho para essa foto, porque eu vejo a minha avó que já me deixou, nos deixou, mas de qualquer sorte é dizer sempre que você até pode não estar pronto agora. Você até pode não estar pronto agora, mas você pode se preparar. Então ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Mas todo mundo pode se preparar. E eu não nasci pronto, me preparei e alcancei vários resultados na minha carreira. E você pode fazer o mesmo pela sua. Tá bom? Vamos ao que interessa. O último recado antes da nossa aula é: fique até o final, porque você pode ganhar um Apple iPad ainda hoje. Faremos um sorteio de um Apple iPad aqui no final da aula, mas você vai ter que acompanhar a aula para poder concorrer. No final, eu vou te falar o que você vai fazer para concorrer a esse Apple iPad. Diz aí nos comentários quem quer ganhar, quem vai ganhar. Profetizem aí, quem vai ganhar esse Apple iPad. Uma outra coisa aqui, pessoal, importante também é: a aula de hoje, portanto, só recapitulando, para você que chegou agora, muitas pessoas acabam se atrasando um pouquinho, então para quem atrasou, a aula de hoje, inventário extrajudicial na prática, e a partir de agora é conteúdo até o fim, os recados iniciais já foram dados, passo a passo do inventário extrajudicial. A aula de amanhã, as modificações, as alterações realizadas pelo CNJ, eu vou destrinchar os dispositivos da Resolução 35 que tratam das novas oportunidades para os inventários extrajudiciais. E na terceira aula, eu vou trabalhar com vocês construção de imagem, autoridade, prospecção e contratos de honorários. Vou compartilhar como eu faço os meus contratos, cláusulas protetivas, como garantir o recebimento de honorários no inventário extrajudicial e muito mais, tá bom? Na aula de amanhã, eu vou sortear uma coleção de obras jurídicas de direito sucessório, ou seja, uma coleção de obras jurídicas sobre inventários. E na nossa terceira e última aula, preste muita atenção. Na nossa terceira e última aula, eu vou anunciar uma oportunidade. Várias oportunidades. E uma delas é ser meu sócio por um dia, ou seja, passar um dia inteiro comigo no meu escritório aqui em Brasília, com todas as despesas pagas por mim, aéreo, hospedagem, alimentação, mas eu só posso revelar como vai funcionar na quinta-feira, na nossa terceira e última aula. Então você tem que acompanhar o evento. E lembrando que o conhecimento que eu vou compartilhar amanhã pressupõe que você tenha assistido a aula de hoje. O conhecimento que eu vou compartilhar com você na última aula pressupõe que você aprendeu na aula anterior e na aula anterior também. Ou seja, você precisa assistir uma aula para que você consiga assistir a outra. Isso é muito importante, portanto, fique até o final. É muito importante que você invista no seu conhecimento. E você está investindo hoje, porque você está investindo o seu tempo estando aqui. Eu preparei um evento totalmente gratuito para te ensinar tudo sobre o inventário extrajudicial. Você só precisa fazer uma única coisa. Entrar na live, entrar na aula, assistir a aula até o final.
Faça isso por você e pela sua advocacia, porque você vai estar fazendo também pela sua família, tá bom? Assista a aula de hoje, assista a aula de amanhã e conclua o seu curso com êxito na aula de quinta-feira e aproveite todas as oportunidades que eu vou apresentar durante esse nosso evento, os sorteios que a gente vai fazer e tudo que eu vou entregar para você. Tá legal? Muito bem. Aula, vamos lá. O passo a passo do inventário extrajudicial. Deixa eu beber minha água. Equipe, o chat tá ok, pessoal tá curtindo, vamos lá. Vamos lá. Olha só. Passo a passo do inventário extrajudicial. Primeira coisa que eu vou mostrar aqui para vocês, uma observação importante sobre o conteúdo, tá? Vocês vão perceber que em alguns momentos eu vou passar mais rápido, por quê? Porque aquilo que é só para ler, eu não vou ficar aqui só lendo com vocês. Então eu vou mostrar para vocês relação de documentos, vou mostrar para vocês aqui relação de normas aplicáveis. Então eu não preciso ficar falando muito, porque você já tem o slide e eu deixo isso para vocês, tá? Agora, em outros momentos, assim, a gente vai parar, a gente vai refletir, vou dar exemplo, vou resolver casos práticos com você, tudo para que você tenha o melhor e o maior conhecimento possível nessa área. Muito bem. Primeira coisa, quais são os instrumentos de trabalho do advogado que trabalha e que atua na área de inventários extrajudiciais? Código Civil, você precisa dominar o Código Civil, por quê? Porque se você vai fazer uma cessão de direitos hereditários, você precisa saber o que consta no Código Civil, renúncia e por aí vai, regime de bens. Você precisa, deixa eu voltar aqui, você precisa saber aqui, conhecer o Código de Processo Civil, já coloco os dispositivos para você que atua na área de inventários, Resolução 35, Resolução 149, provimento, aqui ficou resolução, mas isso aqui é provimento, tá? Ixi, equipe, como é que eu volto aqui? Deixa eu ver, pronto, voltei. Aqui onde está escrito resolução, é provimento. Provimento 149 de 2023 e a legislação estadual do TCMD. Esses são os instrumentos de trabalho de todo advogado que atua na área de inventários. Tá bom? É com isso que você vai trabalhar. Você tem que ter isso em mãos. Claro, lei dos registros públicos, eventualmente. Uma observação sobre o ITCMD. Se você vai recolher o ITCMD no estado de São Paulo, você tem que acessar a legislação paulista. Dica, Google. Google vai colocar Lei ITCMD São Paulo, vai aparecer para você, você vai clicar e aí você já vai encontrar. Quais são as informações mais importantes na lei? Olha a dica de ouro aqui para você não passar o dia inteiro lendo a lei. Quando você abrir a lei lá no seu computador, você vai dar um Ctrl F para fazer a pesquisa e vai colocar o seguinte, alíquota, para você encontrar o dispositivo que fala da alíquota, quantos por cento, base de cálculo, para você saber qual é a base de cálculo, e você vai colocar lá isenção para você conhecer os parâmetros para fins de isenção. Fácil, vai acelerar muito a sua pesquisa quando você for estudar uma lei que não é do seu estado, com a qual você não tenha tanta familiaridade, tá bom? E qual a documentação exigida? Aqui, o slide já é um presente para vocês. Por quê? Porque você já tem o slide, você vai pegar, copiar o que eu coloquei aqui sobre documentação e já vai levar para a sua vida. É um presente que eu dei aqui para vocês. Quais são os documentos? Aqui eu selecionei 3 grandes grupos, tá? Os documentos relativos ao falecido, os documentos relativos aos herdeiros e aos bens. Em relação ao falecido, o que você precisa juntar no inventário extrajudicial, apresentar ao cartório? Você vai precisar, obviamente, da certidão de óbito, da certidão de casamento, se o falecido for casado, pacto antenupcial, se ele não tiver adotado o regime legal, ou seja, comunhão parcial. Se ele adotou qualquer outro regime, vai ter um pacto antenupcial. Professor, onde eu encontro o pacto antenupcial? No cartório de notas, no tabelionato de notas, tá? E aí houve, obviamente, ali aquele pacto antenupcial, ele também foi levado para o cartório de registros civis das pessoas naturais. Então você vai encontrar no tabelionato de notas. RG e CPF, então cópia do RG e CPF. Certidão negativa de testamento ou certidão positiva. Daqui a pouco eu falo sobre o testamento e a relação que ele tem com o inventário extrajudicial. E as certidões negativas de débitos fiscais. Federal, no âmbito estadual e no âmbito municipal. Basicamente, sobre o falecido, esses são os documentos. Deixa eu voltar aqui.
Tá travando aqui. Deixa eu voltar. Ok. Agora do cônjuge, companheiro e dos herdeiros. Documentos: RG e CPF, certidão de casamento ou nascimento, se o herdeiro ou o cônjuge sobrevivente ou o companheiro sobrevivente for ali, não houver o cônjuge ali, né? Se for só o herdeiro e o herdeiro for casado, certidão de casamento. Se o herdeiro não for casado, você pode juntar RG e CPF, a certidão de nascimento muitas vezes ela é até dispensada e você vai ter que saber se aquela pessoa que sobrevivente, se ela é cônjuge ou se ela é companheira, para você juntar ou não eventual certidão de casamento. E a depender do regime de bens, o pacto antenupcial. Tá bom? Já deixa eu responder uma pergunta que todo mundo me faz, já de cara. Professor, o cônjuge do herdeiro precisa assinar a escritura pública de inventário e partilha? Resposta: não. Por quê? Porque o herdeiro, portanto cônjuge daquela pessoa, não está alienando bens. Então, se o herdeiro é casado ou vive em união estável, o seu cônjuge ou companheiro não precisa assinar a escritura pública de inventário e partilha, salvo, anota isso, salvo se ele fizer alguma cessão ou renúncia. Porque como a cessão e a renúncia geram aqui a perda, digamos assim, de um direito, deve haver o consentimento do cônjuge, tá bom? Não havendo renúncia por parte do herdeiro, seu cônjuge não vai assinar, mas é importante, é necessário juntar a certidão de casamento desse herdeiro para que o tabelião possa verificar qual o regime de bens, ou se tem alguma averbação, se tem alguma situação ali. Tá legal? E por fim, em relação aos bens, quais são os documentos importantes? Certidão atualizada da matrícula dos imóveis. Então você vai puxar essas certidões. Certidão negativa de tributos, aí em relação aos imóveis urbanos e rurais, são basicamente imóveis urbanos. Você vai pegar a certidão lá do IPTU, imóveis rurais, a certidão negativa relativa ao ITR. Tá? O certificado de cadastro do imóvel rural emitido pelo INCRA, no caso de imóveis rurais, obviamente, certificado de registro de veículo automotor, se o falecido deixou veículos, e contrato social e certidão da junta comercial se o falecido era sócio de alguma empresa. Por quê? Porque se ele é sócio de alguma empresa, se era sócio de alguma empresa, ele deixou cotas, e as cotas vão para o inventário, tá? E aí, já vou te falar uma coisa. Se o falecido deixar cotas, equipe, coloca aí por favor, já vou anotar uma coisa aqui, ó. Vou colocar aqui uma setinha aqui para cima, para dizer o seguinte, ó. Se o falecido deixou cotas sociais, você tem que buscar fazer o quê? Junto à contabilidade da empresa dele. Balanço patrimonial. Balanço patrimonial. Por quê? Porque o tabelião vai encaminhar isso para a Cefaz. Ou você, quando você for fazer a declaração do ITCMD. Os cartórios já têm expertise nessa área. E eles têm facilitado muito, têm ajudado muito. Se o falecido era sócio, você vai ter que juntar esse balanço aí patrimonial para poder mencionar, portanto, e calcular o valor das cotas deixadas. Professor, é uma empresa complicada, ele era sócio minoritário, isso vai atrasar muito, o balanço patrimonial vai atrasar muito o nosso inventário extrajudicial. Tem alguma forma para driblar isso? Bem, driblar licitamente, obviamente. Tem. Dica de ouro aqui. Se o falecido deixou uma empresa, e essa empresa, vamos imaginar uma empresa que está em nome dele, ele é sócio com outras pessoas, mas os herdeiros já fizeram ali um acordo com os outros sócios, já estão recebendo alguma coisa, eles não querem partilhar agora. Ou porque também não vale a pena partilhar agora porque a empresa só deixou dívidas. E, regra geral, as dívidas da empresa não se transmitem para o sócio, portanto, você não vai pagar as dívidas da empresa no inventário dele. Então você não quer mexer com isso agora. O que você faz? Você deixa para sobrepartilha. Professor, no inventário extrajudicial posso excluir algum bem? Deve, muitas vezes. Então, recentemente eu peguei um inventário, fiz no extrajudicial e o que foi que nós fizemos? Tinha uma questão societária e nós pensamos o seguinte, vamos resolver logo esse inventário, garantir o patrimônio no bolso do nosso cliente, consequentemente os nossos honorários, e depois, com mais calma, vamos fazer uma sobrepartilha dessas cotas, a gente ajuiza uma ação de apuração de haveres e depois, se for o caso, faz o inventário extrajudicial, conversamos com os herdeiros, todo mundo concordou, achou ótimo,
porque as cotas não representavam nem 10% do patrimônio deixado, então elas eram relativamente irrisórias, perto do patrimônio. Nós excluímos, fizemos uma composição entre os herdeiros, todo mundo declarando que tem conhecimento dessas cotas e que vão deixar para uma eventual sobrepartilha. Fizemos um inventário extrajudicial do resto do patrimônio e deixamos para sobrepartilha. Agora a gente está estudando, agora a gente vai começar a trabalhar com calma com essas questões envolvendo ali as cotas sociais. Olha que legal. Então você tem múltiplas possibilidades no inventário extrajudicial, inclusive excluindo determinados bens ou direitos para que o seu inventário possa tramitar ainda de forma ainda mais rápida. E por fim, nesse primeiro momento da nossa aula, que estamos falando sobre documentação, eu apresento os principais sistemas de consulta. Muitas vezes você vai precisar fazer algumas consultas para saber se o falecido deixou testamento, para você puxar as certidões imobiliárias. Olha que bacana, já dou de presente aí para você, estou montando um kit para você no seu escritório. Eu falei que aqui você vai sair desse nosso evento dominando a prática dos inventários extrajudiciais. Então, se você quer obter certidão de nascimento, certidão de casamento ou certidão de óbito do falecido ou mesmo de algum parente, site do Registro Civil. Certidão negativa de testamento, site do Sensec. Certidões imobiliárias, registro de imóveis. Você não precisa ir lá no cartório de registro de imóveis para pedir a certidão. Você pede de forma online. E é um serviço rápido. Certidão de débitos federais, site da Receita Federal. Certidão ou certidões de débitos estaduais, site da respectiva Cefaz. Deu o exemplo do estado da Bahia, que é o cefaz.bahia.gov. Mas aí você tem, como é que eu localizo, professor? Google, Cefaz DF, Cefaz São Paulo, Rio de Janeiro. E ele já direciona você para o respectivo site. E aí você puxa as certidões negativas. Então você tem tudo isso à sua disposição. O que demonstra, querida amiga, querido amigo, que a internet rompeu as barreiras geográficas. Você que atua nessa área de inventários, principalmente dos inventários extrajudiciais, você pode advogar em qualquer lugar do Brasil. Não há mais barreiras, limites geográficos. Isso é maravilhoso. Suas possibilidades e chances de crescimento na carreira aumentam consideravelmente, tá bom? Agora vamos para um tema delicado, um tema muito importante. Bom, eu sempre digo o seguinte, que se você quer dominar a área de inventários, a primeira coisa que você tem que fazer é conhecer e saber como calcular a herança. Aqui, eu sei que eu tenho vários alunos aqui, que já conhecem esse meu método de explicar o cálculo da herança. Mas eu tenho, por dever de respeito a você, que não é minha aluna, não é meu aluno, eu tenho que te mostrar da mesma forma que eu ensino os meus alunos no meu curso completo, que é um curso pago. Então eu vou dar isso de graça aqui para você, vou compartilhar com você. Porque é um método que eu desenvolvi, um exemplo muito simples para você entender e saber resolver questões e problemas simples e também problemas e questões complexas. Tudo começa com um artigo muito importante do Código Civil, que é o 1847. O que o artigo 1847 nos diz? Equipe, coloca na tela o dispositivo, por favor. Ele vai dizer o seguinte: calcula-se a legítima sobre o valor dos bens existentes na abertura da sucessão. Ou seja, a abertura da sucessão é igual a morte. Toda vez que você lê a abertura da sucessão, entenda como data exata da morte. Aí ele diz: abatidas as dívidas e as despesas do funeral. Só que ele coloca o seguinte aqui, ó, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. Lembrando que colação está relacionada, a colação relacionada à doação feita a descendentes. Colação está relacionada à doação feita a descendentes. Comigo aqui. Então olha só o que diz o dispositivo. Como é que eu calculo a legítima e, consequentemente, eu inicio o cálculo dos quinhões hereditários? Eu pego o valor dos bens existentes, ou seja, o sujeito morreu, eu olho quais bens ele deixou.
E eu já vou te dar aqui, já vou te falar um presente que eu vou te dar na quinta-feira. Daqui a pouco eu te falo. Eu pego o quê? Os bens existentes na data da abertura da sucessão. Eu olho e peço a relação dos bens para os meus clientes. Beleza. E peço a relação das dívidas. Então eu tenho patrimônio, tenho dívidas e despesa com funeral. O que diz o artigo 1847? Eu pego o patrimônio, subtraio as dívidas, vou chegar no patrimônio líquido, concorda comigo? Porque eu já bati as dívidas. Aí ele fala, adicionando-se em seguida o valor dos bens sujeitos à colação. O que é colação? Para você que ainda não sabe. Colação é o dever que o herdeiro tem de relacionar os bens que ele recebeu do falecido por doação. Não qualquer herdeiro, descendentes. O artigo 544 do Código Civil, já vou deixar anotado aqui para você também anotar aí, ó. Artigo 544 do Código Civil, ele vai dizer que a doação de ascendente a descendente equivale à antecipação da herança. Comigo aqui, a antecipação da herança. Se eu recebi um bem a título de doação do meu pai, significa que o meu pai antecipou a herança a mim. Significa dizer que quando ele morrer, eu, no inventário dele, tenho que chegar para os meus herdeiros e falar, olha, eu recebi um bem a título de doação, um bem no valor de 50 mil reais, e esse valor tem que ser descontado da minha herança. Isso é colação. Beleza? Beleza. Significa dizer que eu vou receber lá no inventário um patrimônio menor. Por quê? Porque eu já recebi do meu pai em vida uma parte. Essa é a lógica. Só que o que ele diz aqui no artigo 1847? Aparentemente ele está falando isso aqui, ó. Ele não está falando isso? Patrimônio bruto menos dívidas é igual patrimônio líquido. Aí ele fala, mais colação. Foi isso que vocês entenderam? Foi, não foi? Patrimônio bruto menos dívida igual patrimônio líquido. Depois eu adiciono o quê? Os bens, o valor dos bens sujeitos à colação. Querida amiga, querido amigo, errado. O 1847 dá uma falsa percepção dessa situação. Na verdade, nós temos que ler o 1847 em conjunto com o 2002. E olha o que diz o artigo 2002 do Código Civil. Os descendentes que concorrerem à sucessão do ascendente comum são obrigados, para igualar as legítimas, ou seja, aquela parte que necessariamente vai para eles, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Agora, vejam aqui o parágrafo único. Para cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a parte disponível. Meu Deus, e agora, professor? Vamos lá. Vamos a um caso prático. Caso prático. Tício faleceu e deixou 3 filhos, A, B e C. Beleza. Ele deixou também 3 imóveis, para facilitar nossa conta aqui, eu vou deixar todos os bens com o mesmo valor. Deixou 3 imóveis, cada um no valor de 200 mil reais. Beleza. Qual é o total do patrimônio? 600 mil. 3 imóveis de 200, 600 mil reais. Beleza. Tício não deixou cônjuge ou companheiro. Só estou colocando sem cônjuge aqui para facilitar. Daqui a pouco eu explico como fica a situação do cônjuge, se ele tivesse deixado o cônjuge. Ocorre que Tício, em vida, doou a seu filho C um veículo no valor de 20 mil reais. Tício deixou ainda uma dívida no valor de 30 mil e as despesas com o funeral foram de 10 mil reais. Eu vou para a câmera 3 para poder mostrar isso na TV para vocês. Olha só, deixa eu ir aqui para a câmera 3, equipe. Vocês estão vendo muito bem aqui, vocês também têm o quê? Vocês têm um slide aí para vocês poderem acompanhar. Olha só que interessante. No nosso caso, bens, 3 imóveis, 200 mil reais cada. Patrimônio total, 600 mil. Dívidas, 30 mil reais, mais 10 mil, que foi o valor gasto lá com o funeral. Total de dívidas, de despesas, 40 mil reais. Concorda comigo? Beleza. Então eu tenho 600 mil menos 40, qual é o valor da herança? 560 mil. Pela leitura do 1847, nós tínhamos que somar aqui o valor das colações. Não. Quando eu chego no valor líquido do patrimônio, ou seja, patrimônio bruto menos despesas,
Eu chego a esse valor, agora eu divido por 2. Ao dividir por 2, eu vou encontrar a parte disponível dessa herança e a legítima. Sabe quando o seu professor lá na faculdade te ensinou que 50% do patrimônio corresponde à legítima, ou seja, esse é o percentual intocável? Pois é isso aqui. É isso aqui. E por que eu tenho que fazer essa divisão? Essa divisão ela é muito importante, principalmente quando o falecido deixa testamento. Por quê? Porque eu descubro qual é o máximo que eu posso pagar no inventário, eventual herdeiro testamentário ou legatário. É para isso que serve. Então, se o falecido, por exemplo, tivesse deixado um legado dizendo o seguinte: imóvel 1 e imóvel 2 ficarão com meu filho A. Opa! Eu faço esse cálculo, imóvel 1 mais imóvel 2 valem quanto os dois juntos? 400 mil, mas eu só posso pagar 280. Então eu posso pagar para o herdeiro testamentário um imóvel, dar o imóvel inteiro para ele. Em relação ao outro imóvel, eu não consigo dar ele todo, passar ele todo. Por quê? Porque vai ultrapassar a parte disponível e vou atingir a legítima. Então, só um exemplo, no nosso caso prático, não teve testamento, mas é só um exemplo aqui para você entender por que eu tenho que fazer essa divisão. Eu tenho que encontrar a parte disponível e tenho que encontrar a parte legítima por isso, tá? Mas no nosso caso, patrimônio bruto menos dívidas, patrimônio líquido dividido por 2. Encontrei a parte disponível e encontrei a legítima, mesma coisa. 560 dividido por 2, 280 mil. Agora eu pego todos os valores que eu vou colacionar, no nosso exemplo, 20 mil reais, que foi o veículo doado, e eu acrescento aqui. Então eu tenho aqui na legítima quanto? Não tenho 280 mil no meu exemplo. Eu tenho 280 mil mais 20. A legítima é de 300 mil. E a parte disponível, 280 mil. Olha que legal. Deu para entender isso aqui? Deu para entender? Vou voltar aqui para a câmera 2, só para poder passar o slide. Porque agora a gente vai entender o seguinte. Deixa eu voltar lá. Só para a gente voltar aqui, para você entender o seguinte. Eu tenho quantos herdeiros no meu caso? 3. A, B e C. Beleza. 600 mil menos 40 mil, 560. Divido por 2, 280, 280. Eu pego tenho colação aqui? Tenho. O herdeiro C tem que levar a colação 20 mil reais do veículo. Professor, mas ele tem que levar o veículo? Não necessariamente. Aqui é uma hipótese, aqui é uma ficção jurídica. Ele já pode ter vendido o veículo, pouco importa. Eu levo o valor desse bem, a colação. Então o valor dele aqui no nosso exemplo é 20 mil, 280 mais 20, 300. Beleza. Pergunto a vocês, eu tenho herdeiro testamentário aqui? Não. No meu exemplo, deixou o testamento? Não deixou o testamento. Então, toda a herança vai para esses 3 únicos herdeiros. Concorda comigo? Não tem testamento. Eu só fiz essa divisão para você entender por que é importante fazer essa divisão. Exatamente porque é possível que o falecido deixe testamento. Aí eu observo o limite máximo que eu posso pagar no testamento. Beleza. Como ele não deixou testamento, qual é o patrimônio total que vai ser distribuído? 280 mais 300. Não apenas 560. Então o que eu tenho aqui? 580 mil. Não tenho 560, tenho 580. Por quê? Porque eu tenho 560 mais os 20 mil do carro que foram antecipados. Então eu pego o total 580 e divido por 3. Quanto vai dar para cada um? 193, 333, 33. Essa é a divisão. Porém, o herdeiro C recebeu um carro, não recebeu? Ele já recebeu aquela herança, antecipação. Agora eu desconto o quinhão dele. Do quinhão dele esse valor. Então ele não vai receber 193,333. Ele vai receber 193,333 menos os 20 mil do carro. Então ele recebe um pouquinho a menos aqui para equalizar os quinhões hereditários. É exatamente isso, câmera 2, é exatamente isso que você vai fazer e vai mostrar para o seu cliente no exato momento em que você for atender. Por quê? No atendimento, isso impressiona demais o cliente. Isso demonstra conhecimento, demonstra autoridade, demonstra segurança. Todo cliente que quer fazer um inventário extrajudicial e até mesmo um inventário judicial, ele já quer saber mais ou menos como se dará a partilha.
E você vai fazer isso de uma forma maravilhosa na frente do seu cliente, em um flip chart, em um iPad. Você pode ganhar o seu Apple iPad hoje e mostrar para ele no Apple iPad. Você pode fazer ali num papel, no computador. Isso impressiona. Sem contar que o seu inventário começa dessa forma, principalmente no extrajudicial, porque você vai chamar os seus clientes. Se você vai fazer um inventário extrajudicial, muito provavelmente você vai atuar ou em conjunto com outro advogado que representa alguns herdeiros, ou você vai atuar sozinho em favor de todos os herdeiros. E você já vai antecipar para ele o desenho da partilha. Esse é o desenho da partilha. Se você conseguiu entender isso, eu posso te afirmar aqui, você já sabe mais do que 50% dos advogados que atuam com inventários. Porque muitos que atuam não sabem fazer isso, têm dificuldade em organizar isso. Eu vou chamar aqui o chat, que eu quero saber aqui se fez sentido para vocês, se a explicação está ok, se vocês conseguiram entender. Ó, Deuceli disse ótimo exemplo. Perfeito. Ok. Ok, beleza. Se o bem a ser levado à colação for um imóvel, por exemplo, nenhum problema, você vai colocar o valor desse imóvel. Ok? Excelente, obrigado. Fez sentido, muito sentido, perfeito. No exemplo não era doação de 2 imóveis? Não falei, dei um exemplo sobre um testamento. Se tivesse um testamento, por exemplo, tá? Só dei um exemplo ali. Leia o caso prático, você vai ver, não teve doação. Doação só foi do carro, beleza. Fez sentido, show de bola. Posso prosseguir? Equipe, quantas pessoas nós temos na nossa live? Neste exato momento eu quero fazer um desafio. 3.700 Ó, 3.700 pessoas agora na nossa aula. 3.700, eu acho que a gente consegue chegar a 4.000? Eu acho que a gente consegue chegar a 4.000. Vou dar um presente para vocês. Calma aí. Olha só. Nós vamos chegar a 4.000 pessoas na live da seguinte forma. Você vai copiar o link aqui da nossa aula e vai compartilhar nos grupos de WhatsApp dos advogados, da OAB, dos seus colegas, e vai dizer o seguinte: pessoal, assistam a essa aula sobre inventário extrajudicial, ao vivo e gratuita agora. Coloca isso. Se nós chegarmos a... presta atenção, se nós chegarmos a 4.000 pessoas, eu vou compartilhar com vocês, na terceira aula, o meu modelo de formulário de atendimento ao cliente. Formulário já pronto, com todas as informações que você precisa para você poder fazer esse desenho da partilha. Temos que chegar a 4.000 pessoas aqui e não se esqueçam do like, para que o YouTube possa entender que a nossa aula é relevante e possa recomendá-la a outras pessoas. Então todo mundo aí com essa incumbência, com esse compromisso, vamos chegar a 4.000 pessoas. Se chegarmos a 4.000 pessoas, eu vou disponibilizar esse formulário de atendimento para vocês, tá bom? Agora vamos lá. Algumas situações práticas muito importantes. É aqui que o advogado generalista desiste. Como eu sei que não há generalista aqui na live, na aula, por quê? Porque ainda que você não tenha experiência com inventários, você vai se tornar um advogado com domínio sobre inventário extrajudicial. Então já estou te considerando um especialista. E eu tenho absoluta certeza que você vai aprender e vai entender tudo que eu vou falar a partir de agora. Vamos lá. Algumas situações práticas, tá? Primeira situação prática. Veja, eu nem falei ainda sobre o cartório. E aí, muitos falam, inventário extrajudicial é muito simples, basta levar a documentação no cartório. Meu filho, o inventário extrajudicial começa muito antes do cartório. Tudo isso que eu te ensinei é uma preparação, não sei se você percebeu, se você pegou o código. Tudo isso é preparação para quê? Para você atender bem o seu cliente, para você demonstrar autoridade. Eu não falei que uma aula é pré-requisito para outra aula? Nós vamos falar sobre autoridade, sobre prospecção e sobre fechamento de contratos de honorários na quinta-feira. Mas o conhecimento começa agora.
Então eu nem cheguei ao cartório ainda, nem cheguei. Eu tenho os meus instrumentos de trabalho em mãos, ou seja, código, resolução do CNJ, provimento do CNJ e por aí vai. Eu tenho o conhecimento dos sistemas, eu sei fazer busca, eu sei quais documentos exigir para os meus clientes, eu já me reuni com os meus clientes, já fiz um esboço da partilha na frente deles, fiz para vocês agora, vocês aprenderam? Perceberam a importância de uma aula prática? Em que você vai aprendendo, e eu não falei necessariamente que o seu cliente vai estar à sua mesa, vai estar na sua frente ali na sala, no seu escritório. Não, mas agora, ao falar sobre isso, você já se imagina atendendo com esse conhecimento. E agora, nós não chegamos no cartório, nós vamos resolver algumas questões práticas que surgem diariamente no âmbito dos inventários, e principalmente nos inventários extrajudiciais. A primeira delas é a seguinte: um dos imóveis do espólio já havia sido vendido pelo falecido. O sujeito, antes de morrer, fez um contrato lá de gaveta, uma promessa de compra e venda, vendeu um bem. E agora? Eu devo relacionar ou não no inventário? Aí são duas questões. Primeira questão, imagine que os herdeiros disseram isso. Doutora, doutor, papai vendeu um imóvel ainda em vida. Só que esse imóvel ainda está registrado em nome do nosso pai. Aqui a certidão da matrícula. Está em nome dele. Então a primeira pergunta é: como foi feita essa venda? Foi uma venda que foi feita por escritura pública de compra e venda? Ou foi por um instrumento particular, uma promessa de compra e venda? Doutor, doutora, foi escritura pública de compra e venda. Você tem a cópia ou você pode me indicar em qual cartório eu localizo? Ah, sim, aqui está a escritura pública de compra e venda. Beleza. O que fazer? Vamos levar lá a registro. Você, herdeiro, vai pegar essa escritura, vai ao cartório de registro de imóveis e vai registrá-la. Então veja, se eu já tenho aqui uma escritura pública de compra e venda, assinada pelo falecido, vendendo para alguém, o que você faz? Cartório de registro de imóveis. Você leva a escritura a registro. O fato de o vendedor já estar falecido não impede o registro. Não impede. Então você vai fazer isso. Outra possibilidade? Não. Nós temos aqui, um instrumento particular. Instrumento particular. O que fazer nesse caso? Aí depende. Tem um instrumento particular? Tem. Aí eu tenho que saber o seguinte: quitação, houve a quitação ou não houve a quitação? Ou seja, se eu tenho um instrumento particular, eu não tenho uma compra e venda. Se eu tenho um instrumento particular, eu tenho uma promessa de compra e venda. É uma situação diferente. Aí você tem que perguntar, beleza, primeiro, vocês herdeiros, reconhecem essa promessa de compra e venda? Reconhecemos. Vocês, herdeiros, sabem dizer se o promitente comprador pagou, quitou? Se eles disserem sim, ele pagou. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos ao tabelionato, na hora de dar entrada no pedido de inventário extrajudicial, nós vamos lavrar uma escritura pública de nomeação de inventariante. Teremos ainda vários momentos para a gente falar sobre isso. Na aula de amanhã eu vou falar muito sobre isso. Nós vamos lavrar primeiro uma escritura pública de nomeação de inventariante com autorização expressa de todos os herdeiros, para que esse inventariante possa assinar a escritura pública definitiva de compra e venda e transferir esse imóvel para o comprador. Você vai ter que levar ao tabelionato de notas, evidentemente, a prova do contrato e a prova da quitação. Tem que juntar essa prova. E por que isso é importante, você resolver essas pendências deixadas pelo falecido? Porque imagina, se você for levar esse imóvel ao inventário, só porque ele está registrado ainda em nome do falecido, você vai pagar ITCMD sobre ele.
E eu quero economizar para você, para o meu cliente. Você vai dizer para ele, eu quero economizar. Se você reconhece o contrato, reconhece o pagamento, a quitação, vamos regularizar essa transmissão e é um bem a menos no inventário, eu não quero te onerar muito em relação ao ITCMD. Tá. Doutor, doutora, nós não reconhecemos a quitação. Não pagou, só tem esse documento. Aí você vai falar, esse sujeito está na posse, olha só, aqui equipe, ó, sujeito está na posse ou ele não está na posse? Olha como tudo vai se desenhando. Doutor, ele está na posse. Há quanto tempo? Será que ele já não adquiriu a propriedade pelo uso capião? A depender, sabe aqueles contratinhos de gaveta que é muito complicado provar muitas vezes um contrato desse? Ou então eles falam, nós não temos esse contrato. Aí ferrou. Ele está na posse há quanto tempo? Vocês querem tentar recuperar a posse? Eles podem falar, ele já está há mais de 30 anos na posse. É coisa muito antiga, a gente não tem nenhuma prova, mas a gente quer deixar ele lá. A gente sabe que está perdido aquele imóvel, porque a gente não tem esses documentos, então vamos deixar para lá. Então o que você faz? Simplesmente deixa esse bem, exclui esse bem do inventário e deixa ele para eventual sobrepartilha. E aí você pode conseguir com os herdeiros ir até esse possuidor, tentar fazer uma composição ou até mesmo formalizar uma uso capião em favor dele, para que saia do nome do falecido. Então você vai ter que saber isso. Doutor, ele está na posse há pouco tempo. Ou então ele não está na posse. Bom, se ele não está na posse, vocês vão entrar na posse, vocês devem ficar na posse e a gente vai inventariar. O bem não sai de vocês, já que ele não quitou, não pagou. Ou então a gente leva para o inventário e ajuiza uma ação de rescisão contratual. Ou uma ação de cobrança. E aí, se receber o dinheiro e formalizar, aí faz aquele mesmo procedimento de requerer lá, de fazer a autorização para o inventariante para que ele possa então transferir. Veja, há várias possibilidades dentro de um simples caso. Olha que caso aparentemente, pergunta aparentemente inofensiva, mas que ela gera vários desdobramentos práticos. E eu estou ensinando isso aqui para vocês, é a advocacia de inventários extrajudiciais da vida real. É o que acontece todo santo dia. Então, preste muita atenção nesse caso, tá? Segunda questão, situação prática aqui. Só para mostrar, só para fundamentar o que eu falei para vocês, olha o que diz aqui o artigo 11 da resolução número 35 e o enunciado 48 da primeira jornada de direito notarial e registral. O artigo 11 da resolução número 35 de 2007 diz o seguinte: é obrigatória a nomeação de interessado na escritura pública de inventário e partilha para representar o espólio com poderes de inventariante, no cumprimento de obrigações ativas ou passivas pendentes, sem necessidade de seguir a ordem prevista no artigo 617 do CPC, que é aquela ordem das pessoas que podem ser nomeadas inventariantes. Professor, mas nesse caso, eu posso, então, só lavrar uma escritura pública de nomeação de inventariante? De início? Pode. Pode. Professor, eu pensei que eu tinha que primeiro levar toda a documentação no cartório, esperar a minuta ficar pronta, e lá na minuta o tabelião iria inserir uma cláusula falando quem vai ser o inventariante. Não. Se você ainda está organizando toda a documentação, relacionando todo o patrimônio, ajustando os detalhes com os herdeiros, se todos os herdeiros concordam que um deles vai ser o inventariante, você já vai ao cartório com seus clientes, lavra só a escritura pública de nomeação do inventariante, para que ele possa obter informações bancárias, para que ele possa eventualmente diligenciar junto a credores, junto a devedores, para que ele possa representar o espólio ativo e passivamente, para que ele possa se habilitar em processos judiciais, ações ajuizadas pelo falecido ou ações ajuizadas contra o falecido, e também para algo que é muito importante, muitos de vocês não pararam para pensar: evitar a multa do ITCMD. Em alguns estados, você precisa concluir o inventário em um tempo recorde, o que é um absurdo. Só que o estado quer arrecadar. Então, como é que a gente freia o estado que quer arrecadar e quer impor uma multa aos herdeiros? Se eu preciso de mais tempo
para montar esse inventário, porque ele pode ser mais complexo, eu lavro apenas uma escritura pública de nomeação de inventariante, porque a lavratura da escritura pública de nomeação do inventariante é o ato de abertura do inventário extrajudicial. E eu já afasto a multa. Olha que bacana. E o enunciado 48 da primeira jornada de direito notarial registral vai nos dizer o seguinte: o inventariante nomeado pelos interessados poderá, desde que autorizado expressamente na escritura, olha ela aqui, escritura de nomeação, ó, o inventariante nomeado, desde que autorizado expressamente onde? Na escritura de nomeação, ou seja, eu posso lavrar só uma escritura de nomeação. Ele pode o quê? Formalizar obrigações pendentes do falecido. E ele traz alguns exemplos, ou seja, um rol aqui exemplificativo. A exemplo das escrituras de re-ratificação, extremação e, especialmente, transmissão e aquisição de bens móveis e imóveis contratados e quitados em vida, porém, mediante prova ao tabelião. Comigo aqui, por isso que eu falei que tem que provar. Legal, né? Olha, só essa dica já valeu a aula de hoje, tenho absoluta certeza. Essa dica e a estrutura do cálculo dos quinhões hereditários, né? Acho que já valeu. Mas temos muito conteúdo ainda, vamos lá, nós estamos só começando. Eu prometi conteúdo do início ao fim e prometi fazer com que todos vocês saiam daqui absolutamente preparados para assumir qualquer inventário extrajudicial. Muito bem, segunda situação prática. Um dos herdeiros vendeu um bem do espólio para terceiro. E agora? Eita, isso é o que mais acontece na prática. Herdeiro simplesmente vendeu um bem do espólio a um terceiro. E agora? Primeira coisa que você tem que entender, tá? Primeira coisa que você tem que entender, preste muita atenção. O herdeiro pode vender um bem do espólio a um terceiro? Resposta, não. Não. O projeto de reforma, o anteprojeto de reforma do Código Civil até permite algo nesse sentido, tá? Mas ele até vai entender o seguinte, que essa alienação, sob o ponto de vista jurídico, dentro da escada ponteana de Pontes de Miranda, os planos eficaciais, que esse negócio ele é existente e válido, mas ele não é eficaz em relação aos demais herdeiros. Só que, por hora, eu quero que você entenda o seguinte, o herdeiro não pode vender. Por quê? Porque ele não é o único proprietário desse bem. Veja, quando abre a sucessão, ou seja, no momento da morte, há uma transmissão automática de todos os bens a todos os herdeiros. Ou melhor, transmissão automática de todas as relações jurídicas patrimoniais ativas e passivas deixadas pelo falecido, formando um todo indivisível. Se eu tenho um todo indivisível, uma massa patrimonial única, composta por diversos bens, e tenho 3 herdeiros, todos eles são coproprietários do todo. Então, eu não sei ainda quais bens tocarão ao herdeiro A, quais bens tocarão ao herdeiro B e quais bens tocarão ao herdeiro C. Eu não faço a mínima ideia. Por isso que o herdeiro não pode simplesmente achar que ele é proprietário exclusivo de um dos bens e alienar. Beleza. Mas isso aconteceu. E agora? Agora nós, como advogados especialistas na área, temos que resolver o problema. Convocaremos então todos os herdeiros, vamos convocá-los, e vamos conversar com eles. Olha, o herdeiro A vendeu aquele bem. Beleza, vendeu. Como é que nós podemos resolver? E a sua função é tentar o quê? Apaziguar aqui. Mediar esse conflito. Vamos imaginar então que eles falem o seguinte, doutor, o nosso irmão vendeu, mas o dinheiro foi revertido em nosso favor. Porque nós pagamos uma dívida do nosso pai e tal. Beleza. Então nós vamos regularizar essa venda. Como é que nós vamos regularizar essa venda? Nós vamos fazer então uma cessão de direitos hereditários, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Primeira possibilidade, vamos fazer uma cessão de direitos hereditários. Nós vamos chamar esse comprador e falar assim, ó, campeão, nós temos que regularizar essa transmissão, até para te proteger. Então nós vamos para um tabelionato de notas, vamos lavrar uma escritura pública de cessão de direitos hereditários.
E aí ele toca a vida dele e com calma você abre o inventário. Você poderia fazer essa sessão dentro do inventário? Pode, você pode fazer isso. Mas muitas vezes você não vai abrir o inventário agora, ou só abriu com a lavratura da escritura pública de nomeação do inventariante, você ainda precisa diligenciar para resolver outras questões com seus clientes. Chama esse sujeito, leva ele a um tabelionato e lava uma escritura pública de cessão. Todos os herdeiros assinando e concordando com a cessão. Beleza? Por quê? A rigor, pelo texto do Código Civil, não se admite cessão de direitos hereditários tendo por objeto bem singular. Não é possível. Porém, doutrina e jurisprudência admitem essa cessão tendo por objeto bem singular, desde que todos os herdeiros assinem juntos. Então você pode fazer isso. Beleza? Beleza. Segunda possibilidade. Esse comprador não é localizado. O bem já sumiu no mundo, ele não foi localizado, ele já saiu com aquele bem, já vendeu, já passou para terceiros. E você, então, vai ter um desafio, que é, você tem um bem a menos no patrimônio. Um bem a menos no patrimônio. O que você pode fazer? Se for um bem móvel, não sujeito a registro, obra de arte, joias, uma bicicleta, hoje em dia tem bicicleta de 30 mil reais, meus amigos aí como é que fala mesmo, do pedal, né? Da galera da bike, do pedal. Vocês têm bicicleta de 10, 15, 20 mil reais, é patrimônio. Morreu, é um patrimônio que tem pro inventário. O sujeito deixou uma adega cheia de vinhos. O herdeiro foi lá e saiu vendendo os vinhos do pai. Veja, como é que você leva isso pro inventário? É difícil. Então o que você pode fazer? Você faz uma composição entre os herdeiros, um exemplo, confissão de dívida, lavra uma confissão de dívida desse herdeiro e eles vão ter um título executivo para, se ele não cumprir, não pagar, eles executarem. Então você tem várias possibilidades. Eu vou colocar aqui no número 2, apenas aqui, ó, um acordo. Um acordo. Pera aí que a letra não ficou legal. Aliás, letra não é meu forte, já perceberam. Então vamos colocar aqui, ó, acordo. E aí esse acordo pode ser um acordo, entre aspas, tá? Por fora, entre os herdeiros, ou você pode, por exemplo, jogar esse acordo ali para o inventário de outra forma. De outra forma. É possível aqui, ó, vamos colocar assim, ó, aqui, ó, acordo, entre aspas, tá? Por fora. Você pode colocar o seguinte, ó, acordo. Você pode fazer o seguinte, ó, acordo dentro do inventário. Como assim? Olha um exemplo aqui, ó. Uma cessão parcial, ou seja, esse herdeiro que vendeu esse bem, eu posso não relacionar esse bem no inventário, mas dentro do inventário fazer uma cessão parcial correspondente ao valor do bem. Então, por exemplo, se ele vai receber um bem de 500 mil reais, mas ele já deu fim a um bem no valor de 250 mil reais, por exemplo, ele faz cessão de 50% do quinhão dele para os demais herdeiros. Professor, cessão parcial, nunca ouvi falar. A renúncia à herança é sempre total. A cessão pode ser parcial. Então não há vedação para a cessão ser parcial. Então você tem várias possibilidades. Então você vai ter que acomodar os interesses dos seus clientes nesse momento. E aí é muito importante a criatividade do advogado e você conhecer essas saídas jurídicas. Por quê? Porque quando você conhece essas saídas jurídicas, você consegue convencer os seus clientes a irem para o inventário extrajudicial e a fazerem essa composição. Sempre mostrando o seguinte, olha, é melhor a gente fazer assim e garantir logo, rápido, em poucas semanas, a partilha, do que só por causa disso a gente ir para o inventário judicial e demorar anos no Poder Judiciário. Então, nós temos essa possibilidade aqui, tá bom? Terceira situação prática interessante também. Herdeiros querem renunciar à herança em favor da genitora. Como fazer isso na prática? Nossa, professor, é possível fazer a renúncia dentro do inventário extrajudicial? Sim.
A renúncia, você pode fazer a renúncia tanto por uma escritura pública de renúncia, quanto dentro do inventário o herdeiro renunciar. Mas preste muita atenção no que eu vou falar agora. Sempre que eu falo renunciar em favor de, coloca aí, equipe, ó, sempre que vocês ouvirem isso aqui, ó, renunciar em favor de, a verdade é que você não tem renúncia nesse caso. Não existe renúncia translativa, eu não posso renunciar em favor de alguém. Sempre que vocês ouvirem isso, vocês devem entender o seguinte, que isso significa, é igual a cessão. Não existe renunciar em favor. Quem renuncia, abre mão. Quem cede a alguém, significa que recebeu, aceitou a herança e está cedendo os seus direitos. Ok? Essa é a diferença. Só que, então nós já sabemos que isso é cessão, não é renúncia. Os herdeiros querem que a mãe seja contemplada. Vamos lá. Equipe, comigo aqui, isso. Vou passar aqui os slides, porque eu vou para uma tela em branco, só para a gente entender aqui de uma vez por todas isso. Olha só, comigo na tela agora, junto. Pode dividir, por favor. Olha só. Vamos imaginar aqui, ó, sujeito. Tá? Aqui, casado. Esse aqui é o falecido. Vou botar uma cruzinha aqui nele que ele é o falecido. Ó, esse é o falecido. E esse aqui é a esposa. Ok? Esposa. Beleza. Esse casal deixou aqui 3 filhos. Tá? Esse casal deixou 3 filhos. Beleza. Esses filhos querem renunciar em favor de quem? Da mãe. Em favor da mãe. Querem renunciar em favor da mãe. Nós sabemos que isso é cessão. Professor, mas eles não podem renunciar? Eles podem. Se todos eles renunciarem, se os 3 renunciarem, a herança vai para a mãe. A herança vai para a mãe. Só que nós temos um problema. Vamos imaginar que esse filho aqui tenha um filho. Esse segundo não tem filho e o terceiro não tem filho. Se todos esses renunciarem, quem vai herdar? Não é a mãe. A herança toda desce para o neto. Por quê? Porque o neto é descendente. Eu tenho aqui, ó, descendente de primeiro grau. E eu tenho aqui, ó, descendente de segundo grau. Primeiro herdam os descendentes. E se esse falecido tiver ascendente, depois os descendentes, os ascendentes, aí em concorrência com o cônjuge. Mas vamos imaginar que ele não tenha ascendente, falecido. Tenha só descendentes. Então, se os 3 filhos renunciarem, a herança vai toda para o neto. Então, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Então, para renunciar em favor da mãe, é preciso que os descendentes, então vou voltar aqui agora só para apagar isso aqui, ó, só para apagar aqui. Ó, que legal isso. Então, para eles para que a mãe possa herdar tudo, eles não podem ter descendentes. Beleza. Então, eles fazem essa renúncia. Vamos imaginar que eles eram a renúncia, tá? Então, aqui eu tenho uma renúncia. Beleza. Todo mundo pensou, renunciamos, a herança vai para nossa mãe. Correto, professor? Correto. Isso não é renunciar em favor, isso é renunciar. Como não há nenhum outro descendente, a herança vai para a mãe. Qual é o problema? Eles renunciam. Antes de terminar o inventário, surge esse bonitinho aqui, ó, o muito jóia aqui. Opa, calma aí, calma aí. Papai, um filho desconhecido, de outro relacionamento. Ninguém sabia da existência desse filho. Eu não tenho mais 3 herdeiros, eu tenho aqui, ó, agora mais um quarto, que é esse aqui, ó. E agora, como esses renunciaram, a herança toda
vai para esse aqui. Mas quando eles renunciaram, eles não sabiam que tinha um irmão. Faz parte da vida. Paciência. Renunciaram. Então, por isso que quando a gente lê renunciar em favor de, sugiro o seguinte: conheça bem o de cujos e conheça bem os descendentes, os filhos. Porque é possível também que surja um filho, vamos imaginar que esse filho do falecido não exista, mas que exista um filho desconhecido de um dos herdeiros. Se os três renunciaram, eu falei o que? O neto recebe, surgiu um neto. Então, antes de renunciar, converse bem com seus clientes, entenda bem a dinâmica familiar e a personalidade ali, o comportamento de cada um dos herdeiros, para saber se pode ter algum problema. Se você tem dúvida, oriente os seus clientes a fazerem o seguinte, ó. Ao invés de renúncia, se eles querem contemplar a mãe, oriente eles a fazerem uma cessão de direitos hereditários. Claro, nessa operação de cessão, o que é a cessão? Essa aqui é uma cessão gratuita, você vai ter que recolher o ITCMD sobre essa cessão. Então você tem o ITCMD aqui, da herança, tá? Da herança, porque eles aceitaram a herança. Só pode ceder quem aceitou. Já vai ter que recolher o ITCMD do inventário. Além do ITCMD que você recolhe por ocasião do inventário, você vai ter que recolher o ITCMD por ocasião da cessão gratuita. Fácil? E se essa cessão for onerosa, por exemplo, a mãe quer comprar. A mãe quer comprar. Se a cessão for onerosa, vou botar aqui, ó, se a cessão for onerosa, vai gerar o ITBI. O ITBI. Cessão gratuita equivale a uma doação, ITCMD. É o imposto que incide na doação. Cessão onerosa, ITBI. É o imposto que incide na venda de bem imóvel. Mas o que tem a ver bem imóvel com herança? Artigo 80 do CPC. Olha como você precisa ter conhecimento global. Artigo 80 do CPC, do Código Civil, perdão. A sucessão aberta ela é considerada pelo Código Civil como um bem imóvel. E é só comigo, equipe. E é por isso que incide o ITBI. Porque a cessão onerosa de direitos hereditários equivale a uma compra e venda de bem imóvel. Então tem fato gerador do ITBI. Tá? Eu vou chamar aqui o chat, eu quero saber, pessoal, se fez sentido para vocês. Não chegamos na nossa meta, não batemos a meta ainda? Tá difícil, né? Então o meu formulário vai ficar para um outro evento, então. Tá? Muito bem. Pessoal, ficou claro aqui? Ficou claro? Professor, posso me retratar da renúncia? Não, ela é irrevogável, irretratável. Tá? Por isso que é um ato muito, 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 muito sério. Olha, Elisângela. Gente, já estou tonta. Claro, querida. Claro, é chuva de conhecimento aqui de conteúdo. Eu falei que seria conteúdo do início ao fim. Se vocês acharam que vocês viriam aqui ia ter um professor contando uma historinha, falando que ia revelar um segredo no final de uma área da advocacia, blá, 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 sem nenhum conteúdo, falando 10 minutos. Não, aqui é aula do início ao fim, tá bom? Beleza. E olha, mais uma vez, nem chegamos ainda no cartório, nem batemos a porta do cartório, tá bom? Nem chegamos nesse momento. Por isso que eu sempre falo, o inventário extrajudicial, ele começa muito antes da chegada dos herdeiros e do advogado ao cartório. E a quarta situação, viúva quer renunciar à sua meação em favor dos filhos. É possível? Nossa, esse tema é polêmico. Renúncia de meação. Se isso chegar para você no seu escritório, o que você faz? Vamos lá. O que nós temos que entender sobre a renúncia à meação? Primeira coisa, não pode renunciar. Falei, toda renúncia é abdicativa. Tá bom, professor, entendi. Então ela pode ceder. Ela pode ceder a sua meação aos seus filhos? Opa! Olha que interessante. Olha que interessante. Olha que interessante. Primeira coisa que você tem que... Já vou falar logo o seguinte.
Na prática, pode. Muitos tabeliães fazem isso, lavram a escritura, inserem a sessão de meação no inventário. O STJ tem um julgado do ano de 2013 admitindo expressamente a sessão de meação. Então, na prática, pode. Mas eu não estou aqui só para falar se pode ou se não pode. Eu estou aqui para te ajudar a pensar como um especialista na área, a raciocinar juridicamente. E aí, o que você tem que entender? Você tem que entender o seguinte, que a meação, a rigor, ela só existe enquanto tem o quê? Enquanto tem o casamento. Durante o casamento e a união estável, eu tenho meação, a situação de meação, uma mancomunhão. Só que veja, no momento do óbito, o que eu tenho no momento do óbito, da morte? Eu tenho a extinção da sociedade conjugal, extinção do casamento e da união estável. Então, quando há a morte, eu não sei quais bens ficarão com o cônjuge sobrevivente. Eu não sei quais bens tocarão a esse cônjuge. Então, o cônjuge, a rigor, ele faz parte, ele integra aquela ideia da massa. A massa é indivisível. A massa deixada, a massa patrimonial, é um todo unitário indivisível. E eu preciso do inventário para identificar os bens que tocarão a esse cônjuge sobrevivente a título de meação. Então, como é que eu vou ceder? Porque olha que interessante. Olha que interessante isso, juridicamente, tá? Agora eu vou deixar a nossa aula mais sofisticada. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso e certamente 90% de vocês nunca ouviram falar sobre isso. Cessão, ela ocorre para bens incorpóreos. Cessão ocorre para bens incorpóreos. Por isso que o herdeiro pode ceder os seus direitos hereditários. Direitos hereditários não têm materialidade, são direitos. Eu só vou saber quais bens vão ficar com os herdeiros com a partilha. Então, toda a cessão pressupõe bens incorpóreos. Muito bem, se o sujeito morreu, eu não posso ceder o direito à meação, porque não tenho mais meação aqui. Veja, eu tenho um todo unitário que eu vou entender qual vai ser, ou quais serão os bens que tocarão a esse cônjuge. Como é que eu cedo meação? Como é que eu registro isso no cartório de imóveis se os cessionários não sabem quais são os bens que vão tocar a título de meação àquele cônjuge? Então eu não posso fazer, a rigor, essa cessão. Porque o cônjuge ele já tem 50% do patrimônio. Ele já tem 50% do patrimônio. Então a rigor não teria cessão de meação. Não há um direito, já há o patrimônio. Só que esse patrimônio ele pode corresponder a 50% da totalidade, ou eu posso destacar os bens e entregar a título de meação, desde que eles equivalham aqui ao montante correspondente à meação. Então, na prática, é muito difícil concretizar essa cessão. É muito difícil. Eu só estou falando tudo isso porque eu quero que você pense juridicamente, raciocine juridicamente. Então, o que eu teria, na verdade, era uma doação. Doação do quinhão dos bens ou da fração desse cônjuge sobre o patrimônio. Na prática, o que você vai fazer? Você tem duas possibilidades, tá? Você tem duas possibilidades aqui. Para ceder, tá? Renunciar não dá para renunciar à meação. É cessão. Então, primeira possibilidade aqui, ó, que você tem. Primeira possibilidade. Você pode fazer essa cessão no inventário antes da partilha. Lembrando que essa possibilidade ela é admitida, mas ela não é a mais aconselhável. Tá bom? Porque a concretização disso fica muito difícil, principalmente no âmbito do registro imobiliário. Uma segunda possibilidade é você, lá na escritura de inventário, você faz a partilha, define os bens que vão ficar com cada um, inclusive bens ativos de meação e os da herança, mais uma cláusula posterior de
doação dos bens, que vão ficar com o cônjuge. Ele já faz a doação direto para os filhos. Claro que você pode aproveitar, aí você pode chamar de doação, de cessão, do que você quiser. Claro que nesse caso, você vai ter aqui primeiro a definição do patrimônio e depois você vai ter uma doação. Provavelmente o tabelião vai cobrar por 2 atos, tá? Pelo inventário e pela doação. E aí na hora de fazer a partilha, você vai ter ali, primeiro, a anotação da ameação, os bens que vão tocar aquele cônjuge, portanto, o respectivo registro, pelo princípio da continuidade registral, e logo em seguida, o registro das doações. Aí, claro, você tem uma consequência lá no âmbito do registro imobiliário, tá? No cartório aqui de registro imobiliário. Então, você tem essas possibilidades. Mas doutrina e jurisprudência admitem a cessão de meação. Cessão de meação equivale à doação. O ideal é fazer sempre depois da partilha, da definição desse patrimônio aqui, pelo menos na minha opinião. Tá bom? Muito bem. Vamos agora ao modelo de requerimento de inventário extrajudicial. Bom, nós já entendemos toda a logística do inventário, todo o conhecimento que nós temos que ter, agora vamos para o nosso modelo. E aqui é um presente que eu vou dar para vocês, um modelo de requerimento do inventário extrajudicial. Vou passar por ele aqui para a gente encerrar então esse nosso primeiro encontro, que é tudo que nós precisamos saber, o passo a passo para chegar ao cartório para lavrar a escritura pública de inventário e partilha. Então você tem aqui o modelo. Primeiro, antes do modelo, em qual cartório eu devo fazer o inventário extrajudicial? Essa é uma dúvida também comum, tá? Bom, se as partes forem fisicamente os herdeiros, presença física deles em qualquer cartório do Brasil. Qualquer cartório do Brasil, tá? Presença física das partes. As partes moram no Ceará, elas podem pegar um avião e irem ao Distrito Federal, lavrar uma escritura pública de inventário e partilha, mesmo que não tenha bens no DF, podem. Podem. Presença física, escolha o cartório mais rápido, mais técnico, mais barato, do estado mais barato. Pode. Presença física. Professor, mas aí eu não... E se os herdeiros não puderem? Todo mundo. Só um puder? Procuração. O herdeiro pode ser procurador dos outros. Procuração pública, poderes expressos, específicos, especiais para o inventário. Então, um só se dirige ao tabelionato e lavra a escritura pública de inventário representando todos os demais. Então, presença física em qualquer cartório do Brasil. E pelo e-notariado, os atos eletrônicos, aí tem algumas regrinhas, tá? Essas regrinhas estão no provimento 149 de 2023 do CNJ, artigos 302, 303 e 304. Esses artigos não falam expressamente sobre inventário, mas a interpretação que se tem é de que se aplicam, então, aos inventários. Pelo e-notariado, você vai fazer o inventário no domicílio de algum herdeiro, então o herdeiro mora na cidade de Fortaleza, um outro herdeiro em Salvador e um terceiro em Porto Alegre. Qualquer uma dessas cidades você pode fazer, de um dos herdeiros. Os demais, eles participam de forma eletrônica. Beleza? Beleza. Ou então, na comarca onde está localizado um dos bens imóveis. Se houver bens localizados em mais de uma cidade, qualquer uma delas. Tá? Ou então, você pode ter herdeiros e imóveis localizados em cidades diferentes no mesmo estado. Fiz um inventário recentemente assim. Os herdeiros moravam na cidade A, tá? Os herdeiros moravam na cidade A, o imóvel estava em uma outra cidade. Eu posso lavrar o inventário e partilha em qualquer cartório daquele estado. Então, e aí uma dica para vocês, no seu estado, verifique um cartório que é mais técnico, mais diligente e faça por lá, você pode fazer pelo e-notariado. Eu estava aí em Brasília, os meus clientes no interior da Bahia, numa cidade X, e eu fiz o inventário na cidade Y, porque eu conhecia a tabeliã. Excelente tabeliã. Liguei para ela, falei, ó, tem um inventário assim, 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 beleza, beleza, fiz tudo, o requerimento, mandei para lá e fizemos. Por quê? Porque dentro do mesmo estado, aí você pode fazer em qualquer um desses estados, se
tiver ali o herdeiro domiciliado com os imóveis também naquele mesmo estado. Então você pode escolher. Então leiam aí os artigos 302, 303, 304 do provimento 149. Basicamente é isso. Presença física em qualquer estado do Brasil e aí pelo notariado vai depender dessas situações para que você possa fazer o inventário. Você não pode simplesmente escolher qualquer cartório do Brasil para fazer de forma eletrônica. Aí você vai ter que observar essas regrinhas. Domicílio do herdeiro, localização de algum imóvel ou se herdeiros e imóveis estiverem localizados no mesmo estado, qualquer cartório daquele respectivo estado. E como fica aqui o nosso requerimento? Ao ilustríssimo senhor tabelião do cartório de notas tal, aí você vai qualificar todas as partes, tá? Qualificação, e aí você vai nomear aqui, ó, escritura pública de inventário e partilha. Volta aqui para mim só para dar uma dica interessante. E se houver herdeiro único, um único herdeiro, não tem cônjuge, não tem nada, o sujeito morreu, deixa só um filho, um único herdeiro. Você vai colocar aqui, ó, a equipe coloca aí, ó, escritura pública de inventário e adjudicação. Olha que bonitinho o nome. Escritura pública de inventário e adjudicação. Por quê? A partilha pressupõe 2 ou mais pessoas. Se você tem uma única pessoa para receber todo o patrimônio, é escritura pública de inventário e adjudicação. Tenho absoluta certeza que você não sabia disso. Muitos de vocês, claro, alguns aqui já sabiam. Então, cada vez mais conhecimento para vocês. Beleza, vamos lá. Aí você vai colocar isso, né? Escritura pública, inventário e partilha dos bens deixados por fulano de tal, e falecido no dia tal, filho de... E aí, qualificação dele. Autor da herança, qualifica novamente o autor da herança. Data e local do falecimento, coloca. Inexistência de testamento. Falecido não deixou testamento conforme certidão anexa. Essa é aquela certidão do SENSEC. Mostrei lá o site. Professor, e se o falecido deixou o testamento? Opa, se o falecido deixou o testamento, aqui uma observação importante. Eu posso fazer o inventário extrajudicial tendo testamento? Posso. Porém, antes eu tenho que ajuizar uma ação de abertura e registro de testamento. Havendo testamento, necessariamente eu preciso ajuizar essa ação, independentemente de eu levar ou não o inventário para via judicial ou extrajudicial, tá? Deixou o testamento, você fez a pesquisa lá naquele sistema, SENSEC, veio a certidão positiva, você pegou o testamento, caramba, eu tenho que ajuizar uma ação de abertura e registro de testamento, para que o juiz possa aferir, analisar os aspectos extrínsecos do inventário, do testamento, formalidade. Terminado esse procedimento, aí você leva para o extrajudicial se for o caso, tá? No meu exemplo aqui, o falecido não deixou o testamento. Você vai qualificar o cônjuge, depois qualifica os herdeiros, depois o que você faz? Após qualificar aqui os herdeiros, você vai então colocar quem vai ser o inventariante, depois o patrimônio a inventariar. E aí você pode fazer dessa forma, ó, A, B, C e assim por diante. No meu exemplo, o falecido não deixou dívidas. Se ele deixar dívidas, você coloca existência de dívidas, coloca quais são os credores, quais são as dívidas, e você já até pode fazer aqui o seguinte, já colocar a deliberação dos herdeiros quanto à venda de um bem do espólio. E na aula de amanhã nós vamos aprender isso. Como vender o bem do espólio, inventário extrajudicial, como é que ficou essa alteração pelo CNJ, tá? Depois, pagamento do ITCMD, você pode colocar, declaram os requerentes desde já que o ITCMD será pago com recursos deixados pelo decujus nas contas bancárias mencionadas no item 7, no meu exemplo. Ou, se alguém já antecipou, já pagou, que o ITCMD já foi pago, e aí você lança apenas esse herdeiro como credor do espólio, tá? E depois o plano de partilha. Você já sabe fazer o plano de partilha porque você já aprendeu comigo no início da aula. E aí você coloca aí como vai ser feita a partilha em relação à menção, em relação aos quinhões hereditários. E por fim, documentos apresentados. Aqueles documentos que vão instruir esse requerimento. Pessoal, é uma petição. Perceberam que é uma petição de abertura de inventário? Aí você junta todos os documentos que eu relacionei aqui para vocês no início da aula e que eles estão previstos também no artigo 22 da resolução número 35. E olha como fica a conclusão. Diante do exposto, requerem os peticionários o recebimento do presente requerimento, assim como dos documentos apresentados e, por conseguinte, seja lavrada a competente escritura pública de inventário e partilha nos termos supra-apresentados. Pronto, local, data, advogado. Simples, simples assim. Aí, uma observação importante, tá?
recolhimento do ITCMD. O que você precisa saber, não precisa botar aqui não, equipe, só comigo mesmo, por favor. O que você tem que saber sobre o ITCMD? Vou apagar aqui. Olha, ITCMD, professor, em que momento eu pago o ITCMD? Veja, você não pode lavrar, na verdade o tabelião não pode lavrar a escritura pública de inventário e partilha sem a comprovação do recolhimento do ITCMD. O que tem acontecido na prática? Na prática, os próprios tabeliães já têm acesso ao sistema da Cefaz e eles nos ajudam com essas informações. Beleza, mas pode ser que você queira fazer essa declaração do imposto do ITCMD. Dica importante, exclua a meação, ITCMD só pode recair sobre herança, exclua a meação. Já vi muito advogado lançando todo o patrimônio, não discriminando em ação e tendo que pagar ITCMD sobre tudo. Exclua a meação. Segunda observação importante, exclua as dívidas. Se tem dívidas, se tem a prova das dívidas, despesas com o funeral, exclua. Exclua. Porque o ITCMD só pode recair sobre o patrimônio líquido, sobre aquilo que vai ser partilhado entre os herdeiros. E uma observação importante, exclua os honorários advocatícios. Sim, querida amiga, sim, querido amigo, você pode excluir os honorários advocatícios também, para que não incida, para que diminua o patrimônio e, consequentemente, tenha uma economia tributária ali. Inclusive, você até pode falar isso para o seu cliente e isso vai te ajudar a garantir os honorários. Sobre esse ponto dos honorários advocatícios, como você vai lançar isso na escritura pública de inventário e partilha, eu vou dedicar uma parte da aula de quinta-feira, da nossa terceira aula, só para falar sobre isso. Você tem que participar, que eu vou inclusive mostrar uma cláusula que eu construí junto com um cartório onde eu atuei, uma cláusula bem legal, garantindo os honorários advocatícios e descontando esses honorários advocatícios para que houvesse ali uma economia tributária. Quero saber o que vocês acharam da aula de hoje e nós vamos passar para o sorteio daqui a pouco. Vou olhar aqui no chat. Quero saber o que vocês acharam. Teve conteúdo ou não? Teve conteúdo ou não? Olha, ó, Alcione, aula maravilhosa. Obrigado pelo conhecimento, super aula. Quero ganhar o sorteio. Aula muito boa, excelente aula. Pessoal, vocês entenderam que o inventário extrajudicial, na verdade, ele acontece antes do cartório. O procedimento interno do cartório é um procedimento de confirmação de todo o conhecimento, de todas as informações que nós apresentamos. Vocês perceberam que se o cartório hoje fizer alguma coisa errada, vocês vão saber identificar? Olha, muitas pessoas aqui na nossa aula, nossa primeira aula, né? Perfeito. Obrigado, pessoal. Esse é o objetivo, é fazer com que vocês, a partir de amanhã, já tenham todas as condições para atuar com inventários extrajudiciais. E a aula de amanhã é uma aula dedicada às mudanças que vão te ajudar demais. Vou mostrar para vocês várias extras, inclusive para a prospecção. Eu tenho alguns recadinhos aqui para dar para vocês, que a equipe me passou. Primeiro recado, aula de amanhã dedicada à reforma dos inventários extrajudiciais, as novas regras do CNJ, tá? Amanhã nós teremos um sorteio também. Qual o sorteio de amanhã? Uma coleção de obras jurídicas sobre direito sucessório, sobre inventários. Vou fazer agora o sorteio para vocês, tá? Eu vou combinar aqui com a minha equipe como é que vai funcionar esse sorteio. A equipe tá tudo certo pro sorteio, né? Ó, olha só o que a equipe vai fazer. Preste muita atenção. Minha equipe vai colocar no chat de vocês, aí no chat de vocês, ela vai fixar no chat, eu até vou olhar aqui, não consigo, a equipe vai fixar no chat um formulário. Você vai escrever nesse formulário o quê? O nome, telefone e e-mail. Então a equipe vai agora disponibilizar no chat para vocês o nome, um formulário, vai fixar no chat, você vai clicar nesse formulário e vai preencher o seu nome, o seu e-mail e o seu telefone. Eu vou deixar por 5 minutos. Depois eu vou fechar esse formulário e vou ver quantas pessoas preencheram, vou colocar no sorteador aqui da internet e ela vai me dar um número. Eu vou olhar na planilha o número correspondente à pessoa e essa pessoa vai ser a ganhadora. Então você tem que agir rápido agora, preencher o formulário e também você precisa preencher com seus dados, tá bom?
olha lá, ó. Já está fixado no nosso chat o seguinte, ó. Participe do sorteio do iPad. E ali está o link com o formulário. Você vai clicar nesse link. Quando você preencher, comenta para mim aqui, ó. Preenchi. Comenta para mim que você preencheu. Ó, várias pessoas já preencheram aqui, ó. O formulário está no link fixado no chat, em cima. Tem o meu nome, tá lá, Jailton Lopes Júnior, e tem o link. Apple iPad, eu adoro dar esse presente. Nossa, os alunos ficam felizes demais quando eles ganham. Eu acho que já é a quinta vez, mais ou menos, quarta ou quinta vez que a gente sorteia o Apple iPad. É um prêmio que todo mundo pede, então a gente sempre faz isso. Ó, preenchido. Vou deixar mais alguns minutos aqui, tá? Todo mundo aqui confirmando. Vou beber a minha água. Alguém perguntou, professor, qual o fundamento para excluir os honorários? A aula de quinta-feira, já falei, a aula de quinta-feira é a aula mais importante. Criação de autoridade, prospecção pela internet e precificação e contratos de honorários. Aula imperdível. É para você pensar fora da caixa, para você tomar uma atitude na quinta-feira que vai mudar completamente a sua vida, tá? Ó, acho que todo mundo já preencheu, né? Que o pessoal foi rápido hoje. Todo mundo já preencheu. Eu, então, vou sair momentaneamente aqui, vou tirar essa tela. O que a equipe vai fazer agora? A equipe vai puxar esse formulário e vai me falar quantas pessoas estão participando. Já tem essa informação? Já tem essa informação. Então, deixa eu ir lá para o sorteador agora. Vamos lá, que hoje eu que estou comandando aqui o nosso... Não, aqui não. Sorteio, pronto. Equipe, coloca na tela aí só para o pessoal ver. Ó, estou com um sorteador. Quantas pessoas, equipe? Sorteadas. Quantas pessoas participaram? 1.782. Então, deixa eu apagar isso aqui. 1.782 pessoas. 1.782 pessoas. Agora eu vou sortear um número. De 1, tem o número 1 também aí? Na planilha tem, beleza. Então nós temos pessoas do número 1 ao número 1.782. Sortear. Número 929. Agora a equipe vai me falar quem é a pessoa. Aí você já vai deixar pronto para mim aqui, só para eu mudar a tela, né? Já fica, né? Na planilha, com o nome. Você está atualizando, é melhor eu falar. Tá. Então a equipe vai ver quem foi essa pessoa e eu vou anunciar para vocês. Mas coloca também, pega na planilha lá, para eu colocar aqui na tela, só o pessoal ver que de fato essa pessoa tá lá. 929. 929. Uhum. 929, expectativa. Franciele Amâncio da Silva? Franciele Amâncio da Silva, você está aí, querida? Cadê a Franciele? Pessoal, palmas para a Franciele. Deus quis que ela vencesse, que ela ganhasse esse prêmio. Eu sempre digo isso, né? É um sorteio para uma única pessoa. E sempre quando alguém ganha, a gente fica muito feliz. E quem não ganhou, acho que tem que parabenizar a pessoa que foi vitoriosa, né? Para mim, travou aqui. Os comentários não descem mais aqui para mim. Não estão descendo. Deixa eu sair aqui e voltar. Ah, agora voltou. Cadê a Franciele? Tá aí? Tá travando aqui para mim. Ah, mas tá voltando. Franciele tá aí? De qualquer sorte, a Franciele, você vai entrar, Franciele, você vai enviar um direct, tá? Um direct para o @direito processual aplicado. Vai mandar um direct lá para o @direito processual aplicado. A equipe vai conversar com você e vai organizar aí a entrega do seu prêmio. Olha que legal, todo mundo parabenizando, né, a Franciele, olha que legal. Parabéns, Franciele, muito legal, pessoal. Muito legal mesmo vocês considerarem e reconhecerem a vitória da colega, e a gente fica feliz, Deus quis que você fosse sorteada. Aí existe uma razão para isso. Eu sempre acreditei
nisso, tá? E por fim, pessoal, quem ainda não entrou no nosso grupo do WhatsApp, nós temos um grupo desses alunos desse evento no grupo aqui no WhatsApp, tá? Eu sei que muitas pessoas vieram por outros links e não estão ainda nos nossos grupos. Então, eu sugiro que você, quem ainda não estiver no grupo desse evento, o Novo Inventário Extrajudicial, que entre no grupo. Na descrição desse vídeo, logo aqui embaixo tem a descrição do vídeo, você vai ter o link que vai direto para o WhatsApp para você entrar. Por quê? Porque nós enviamos os materiais por lá, eu mando vídeos, eu mando conteúdo lá, dicas práticas por áudio, o link das demais aulas. Então lá você recebe todas as informações e todos os outros materiais que eu preparei também para os alunos inscritos aqui no nosso evento, tá? Se você ainda não está no meu grupo do WhatsApp, no grupo do Novo Inventário Extrajudicial desse evento, aqui na descrição tem o link, tá bom? Ó, muito obrigado pela presença de vocês. Amanhã, às 20 horas, nós teremos a nossa segunda aula. Lembrem-se, estamos aqui para gerar valor para a nossa advocacia, para que nós tenhamos um 2025 como o melhor ano das nossas vidas. Eu quero que 2025 seja o ano da advocacia de vocês, porque eu quero que vocês dominem a área mais lucrativa da advocacia, que é a área de inventários. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Me chamo Tassiana Nadal, eu sou advogada há 15 anos e eu estou trabalhando atualmente na área do direito médico, mas eu não consigo deixar a área sucessória de lado, porque os médicos também têm problemas sucessórios e eu tenho que estar pronta para ajudá-los a resolver. Comecei advogando como advogada contratada de um escritório que atendia uma rede de telefonia. E aí depois que eu vim embora para cá, eu acabei me dedicando ao poder público. Fiquei 8 anos advogando no poder público. Quando eu saí, eu abri o meu escritório próprio e comecei a advogar na área civil. E a área sucessória, ela é uma área muito rentável. E isso chama a atenção dos advogados, porque a gente pode obter bons rendimentos. Advogar representa muitos desafios, né? A gente fica em dúvida se a gente escolheu a profissão correta, se a gente vai saber fazer, porque a gente estuda 5 anos, mas as coisas sempre vão mudando, a legislação vai mudando, o entendimento dos tribunais vai mudando, então o maior desafio é se manter sempre atualizado. Eu já consegui alcançar muitos objetivos, que é ser reconhecida, né, no meu meio, pelo trabalho que eu desenvolvo, viver exclusivamente da advocacia, né? Muitas pessoas acham que isso não é possível, mas é possível. Por não ter atuado, né, na área sucessória durante muito tempo da minha advocacia, decidi investir no curso do professor Jailton para ter uma visão mais prática. A teoria a gente sabe, mas eu queria mais essa prática do direito sucessório para poder assumir com responsabilidade as causas que os clientes vinham me apresentando. Antes mesmo, eu não completei nenhum ano de curso e eu já consegui solucionar alguns inventários que já estavam anos parados, com as dicas práticas ali do curso. Com certeza, os problemas foram solucionados. Eu me sinto segura para atuar em causas sucessórias. Com certeza, o curso mudou a minha perspectiva em relação ao direito sucessório. Receber essa placa me fez sentir orgulhosa da minha trajetória, fez eu me sentir reconhecida, né? E apesar de ser só uma placa, ela representa todos os desafios que eu consegui superar. O que mais me chamou a atenção no curso foi a excelência com que o professor Jailton traz os conteúdos ali no Instagram para nós de forma gratuita, então você já consegue perceber que tem qualidade. Outro ponto que me chamou a atenção é a ideia dele trazer um prisma do Poder Judiciário, para a gente também poder ver como o Judiciário enxerga esse desenvolvimento da advocacia, a forma de trabalhar, então isso me chamou a atenção. Quem está pensando em investir no curso de Direito Sucessório do professor Jailton pode parar de pensar. Eu garanto que não vai se arrepender, eu não me arrependo, vale todo o investimento, vale mais do que o investimento, não me arrependo e o meu conselho é simplesmente compre, confie.